Bom dia! Hoje o nosso grupo vai falar um pouquinho sobre o tecido conjuntivo. Dentro dele há o tecido adiposo, na qual a Letícia vai falar um pouquinho sobre a função e as suas características. O Felipe vai falar sobre a localização e a sua estrutura. O Luan vai ficar responsável sobre as doenças. E no tecido hematopoético temos a Alice falando a função e as características. Eu, Raíssa, falando sobre a estrutura e a localização do tecido. E a Giovana falando um pouquinho sobre as doenças ligadas ao tecido. Eu espero que vocês gostem da nossa apresentação. É isso! O tecido adiposo é um tecido conjuntivo especializado que armazena gorduras em suas células adiposas ou adipócitos. Esse tecido é a maior reserva de energia do organismo na forma de triglicerídeos. Suas funções são: o tecido adiposo armazena lipídios, sendo um grande depósito de energia e grande proteção contra choques mecânicos, e atua no isolamento térmico, evitando perda excessiva de calor ou aumento exagerado de temperatura. E esses tecidos podem ser encontrados também preenchendo algumas partes do nosso organismo, garantindo os órgãos permaneçam na posição adequada, e também apresentam capacidade secretora responsável pela liberação do hormônio leptina. As principais características do tecido adiposo são armazenar grande quantidade de gordura, estão presentes nas células adiposas e adipócitos, formando grandes constituintes, podem ser encontrados de maneira isolada ou formando pequenos conjuntos no tecido conjuntivo frouxo, apresentam membrana plasmática, núcleo e organelas membranosas, a presença de gorduras no citoplasma. Estrutura. Bom, o tecido adiposo ele apresenta núcleo, membrana plasmática e organelas membranosas. É constituído predominantemente por células adiposas ou adipócitos envoltos por uma lâmina basal e fibras reticulares. Referente à sua localização, é diferente nos tipos unilocular e multilocular. No recém-nascido, o tipo unilocular é encontrado em uma camada sob a pele. O tipo multilocular apresenta uma quantidade reduzida nos indivíduos adultos. E o tipo multilocular também se apresenta em maior quantidade em fetos e recém-nascidos, bem como em animais que hibernam. Doenças no tecido adiposo. Lipedema. O lipedema é uma doença crônica do tecido adiposo que afeta as pernas, ancas e braços. Ela é caracterizada por uma deposição maior de tecido gorduroso simétrico nos membros inferiores ou superiores. Essa doença se caracteriza por um aumento do tecido adiposo subcutâneo, hipertrofia, inchaço na segunda metade do dia e dores fortes nas pernas. Pode ser hereditária e ocorre quase exclusivamente em mulheres. Os sintomas incluem inchaços simétricos, dor ao toque, dor à pressão, etc. O tratamento aborda lipoaspiração e terapia de compressão e massagem, pois não existe remédio para tal mal. A hipodermite. Hipodermite é a inflamação do tecido subcutâneo. Uma das hipodermites mais comuns é o eritema nodoso, que consiste em nódulos que aparecem por baixo da pele. O eritema nodoso é síndrome de hipersensibilidade a agentes infecciosos, drogas e outras causas. Os sintomas incluem febre, dores nas articulações e nas panturrilhas, aparecimento de placas eritomatosas nodulares nas pernas. A cor dessas placas é vermelha e brilhante, e os nódulos são duros e dolorosos, e o tratamento aborda anti-inflamatórios e corticoides. O tecido hematopoético ele faz parte do tecido conjuntivo e ele está na categoria tecido conjuntivo especial. Ele se divide em duas partes, que é o mieloide com glóbulos vermelhos e poucos brancos, e o linfóide com glóbulos brancos, com quase todos eles. A principal função desse tecido é a produção de células sanguíneas, que são divididas em hemácias, leucócitos e plaquetas. As hemácias elas fazem transporte de oxigênio, os leucócitos eles fazem a defesa do organismo, e as plaquetas, por mais que não sejam células propriamente ditas, elas são fragmentos citoplasmáticos, fazem parte desse processo, e a sua principal função é a coagulação sanguínea. Outra função desse tecido é a produção de linfa. Linfa é um líquido e ele contribui também com o transporte e remoção de substâncias de algumas partes do corpo. Sobre o sangue possui algumas características essenciais, como ele possui um movimento regular, ele precisa ficar em ambiente fechado, faz troca gasosa de O2 e CO2. Uma curiosidade é que ele é 7% do nosso corpo, um tecido líquido, e também faz nutrição e eliminação de substâncias.
O tecido hematopoético tem a sua estrutura constituída de tecido mieloide, que é responsável por preencher espaços trabeculares dos ossos esponjosos, é encontrado principalmente na medula vermelha dos ossos, e também constituído de tecido linfóide, ou também chamado de linfático, que é um tipo conectivo com grande quantidade de linfócitos. A glândula de timo, ela é encontrada no meio do peito. O baço, ele é um órgão de defesa e se localiza na esquerda do abdômen. O linfonodo, ele se localiza em todo o corpo, na verdade, né? São os linfonodos. Eles se localizam em todo o corpo, mas principalmente nas axilas, no pescoço e na virilha. Em relação à sua localização, o tecido hematopoético se localiza na medula óssea, na qual está localizada no interior dos ossos longos e nas cavidades dos ossos esponjosos. As doenças do sangue no tecido hematopoético podem ser divididas entre benignas, malignas, crônicas ou agudas. Algumas delas são leucemias e linfomas, anemias e doenças hemorrágicas. A leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos e tem como principal característica o acúmulo de células jovens anormais na medula óssea. Os linfomas são um grupo de doenças do sangue caracterizados por um aumento anormal dos linfócitos. Isso costuma ocorrer nos gânglios linfáticos ou na medula óssea. A anemia atinge as células vermelhas e geralmente é causada por falta de ferro. O ferro é um mineral indispensável para a produção de proteínas, hemoglobinas, que ajuda no transporte de oxigênio para os pulmões e para o restante do corpo. E nas doenças hemorrágicas, a hemostásia encontra-se prejudicada. A hemostásia é um processo fisiológico que tem como objetivo manter o sangue em estado fluido dentro dos vasos sanguíneos, sem que haja uma hemorragia ou trombose.